uma vontade de escrever no papel. Fazia tempo que a gente tudo escreve no computador, né? Vai digitando, mas escrever mesmo que é bom, às vezes a gente esquece, né? E hoje eu fiz isso. Amém, amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Oséias. Capítulo 5, vamos ler a partir do capítulo 5, verso 15. Oséias, capítulo 5, verso 15. Oséias 5, 15. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou. Ou alguém que não achou ficou com vergonha de dizer. Amém. A Bíblia diz, Oséias 5:15: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará. Viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando num tema para aquilo que eu vou falar hoje. Mas a palavra que eu tenho para trazer para você nessa noite é sobre aquele que faz a ferida é o mesmo que cura. O que faz a ferida é o mesmo que cura. Amém? E é muito interessante porque quando a gente olha para esse texto, isso parece soar um pouco pesado, isso parece soar um pouco estranho para a mensagem que nós carregamos, para a pregação do Evangelho da Graça. Como assim Deus ele fere, e esse mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura? E eu até falei para o meu pai assim: pai, eu vou botar o tema da palavra que eu vou pregar hoje de morde e assopra. Você não vai dar certo isso não, Heitor. Pergunta o Espírito Santo, ele não vai aceitar não. Mas muitas vezes a nossa relação com o Senhor diante desse texto parece ser dessa forma, e parece não haver lógica ou incoerente, parece não estar compatível com a pregação do Evangelho. E é muito interessante que eu olhava justamente para esse texto, muitas vezes eu olhei para esse texto e eu ficava, de fato, eu confesso, meio que em crise, porque quando eu olhava, poxa, Deus ele faz a ferida e Deus ele sara a ferida, eu tinha um pouco de dificuldade. Parece que Deus aqui nesse texto, ele não é tão bom assim. Que como que Deus, sendo bom, ele vai ferir os seus filhos, sabe? E até o momento que os meus olhos são iluminados e eu começo a enxergar, o Senhor me mostra, me dá entendimento sobre esse texto aqui que nós acabamos de ler. E eu queria falar com você um
pouco sobre isso nessa noite. O Senhor, Ele faz a ferida, mas essa ferida, Ele sara essa ferida. O que quer dizer isso? E alguns, para poder tentar explicar sobre isso, vão dizer um monte de coisas. Algumas pessoas vão concluir que existe um Deus bom no Novo Testamento e um Deus mau no Velho Testamento. Algumas pessoas vão dizer que existem dois deuses distintos, o Deus da velha aliança e o Deus da nova aliança. Mas isso é uma visão distorcida das Escrituras. E a gente tem que entender que a própria palavra Bíblia, o significado da palavra Bíblia é conjunto de livros. E para você ter um entendimento de um livro, você precisa ler da introdução até a conclusão daquele livro, você vai saber o desfecho daquela história. E quando a gente pega a palavra de Deus, a gente não pode simplesmente pegar trechos ali, separados, destacados, se nós não colocarmos em cima de uma revelação, de um entendimento de toda a Escritura. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, a gente precisa ter clareza, olhar para as Escrituras à luz do Evangelho. Olhar para as Escrituras à luz de Cristo. Então, o Novo Testamento, ele é lido, ele foi escrito em cima da luz que aqueles homens, os apóstolos, tiveram do que aconteceu no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra de uma realidade que estava por vir. O Antigo Testamento é o que estava em oculto, e o Novo Testamento é o mistério que foi revelado, Cristo. Então, quando nós vamos para qualquer livro do Antigo Testamento, ou para qualquer parte da palavra de Deus, nós precisamos olhar e precisamos ver a Cristo nas Escrituras. Existem várias camadas de revelação da palavra de Deus, mas a maior revelação que você pode ter dentro das Escrituras é no momento que você olha as Escrituras e você vê a ação de Cristo. É no momento que você vê a obra do Senhor Jesus. Nesse momento que você vê Cristo, são momentos onde a sua vida, os seus olhos são iluminados. E no momento que você vê a Cristo, os seus olhos são iluminados, a sua vida é transformada. Se você olha para as Escrituras e você não consegue ver a Cristo, se você olha para a palavra de Deus, mas não vê o Senhor Jesus, a sua vida não é transformada. Ela apenas se torna uma teoria. Ela apenas se torna um conhecimento que não vai produzir uma transformação no seu interior. Então, sabe, eu quero te falar, meu irmão, que Deus, ele não muda o seu caráter. Deus, ele não mudou quem ele é. Deus, ele é imutável. Ele não era um Deus mau, alguém mau e que agora se torna bonzinho. A bondade de Deus é para sempre. O Senhor é bom, diz o salmista, e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Em toda a história da humanidade, não apenas hoje, nesse período da história que gostamos de chamar da dispensação da graça, do momento da graça, mas em todo o tempo da história, em todas as eras, Deus, ele foi um Deus bom, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Até porque quando falamos da graça, nós estamos falando mais do que a respeito de uma mensagem.
nós estamos falando de uma pessoa, e nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus. João, ele fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio. A lei foi dada porque a lei é uma coisa, mas a graça é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é aquele que estava no princípio de todas as coisas, no princípio da eternidade ele já estava. Ele é a graça do Senhor sobre nós. Então não é algo pertinente a nós hoje. É algo que estava disponível para todos os homens em todas as eras. E sabe, eu quero te falar que a oferta de Deus pelo pecado, a maior manifestação de graça é o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, amém? Mas você sabe que a maior provisão da oferta pelo pecado, ela não acontece apenas para alguns, em apenas um momento da história. Mas essa provisão para poder redimir o homem para o Senhor é algo que acontece desde a fundação do mundo. No momento que o homem pecou, nesse momento da sua queda, até ali, o momento que Cristo é crucificado, até o momento que Cristo é levado à cruz, sabe? De lá na cruz, se manifestou, se revelou, foi colocado diante de todos os homens, algo que o Senhor já havia feito desde o momento que o homem pecou. O Senhor já havia dado uma provisão para redimir, para poder salvar o homem. Então, na cruz apenas uma manifestação de uma realidade espiritual, de algo que já havia acontecido. Então, no momento da queda, no momento que o homem pecou, ele fica envergonhado, porque ele viu a sua nudez e ele se esconde de Deus. Os irmãos conhecem esse texto, essa passagem. E é muito interessante porque o Senhor, ele esconde, ele cobre, melhor dizendo, a nudez de Adão e de Eva, a partir do momento que ele mata um animal e ele cobre aquele casal com vestes, com uma roupa, e essa é uma roupa de um animal que foi morto, para poder cobrir a nudez ali. E a palavra ela não dá detalhes ali no texto de Gênesis 3:21, mas apesar de Gênesis 3:21 não dar esses detalhes, a partir desse momento, no momento que o primeiro homem pecou, a manifestação da salvação, da graça de Deus, já se manifesta ali. Mateus 25:34 diz que o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Hebreus 4:3 diz que as obras do Senhor, elas foram concluídas desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8 falam que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes de você vier a nascer e pecar, o Senhor ele já havia feito uma provisão, já havia uma oferta pela culpa, pelo pecado que você cometeria. Já havia uma realidade espiritual daquilo que iria se manifestar em Cristo há 2000 anos atrás. E fala no capítulo 17, verso 8, que o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, você já foi escolhido pelo Senhor. Como aconteceu com o profeta Jeremias. Antes
antes de você estar ali, ser concebido no ventre da sua mãe, eu te gerei, eu te escolhi. Eu quero te falar, meu irmão, nessa noite, que antes de qualquer coisa, você é um escolhido do Senhor. O Senhor te escolheu, eu creio nisso. Eu sei que existem muitas doutrinas, mas uma coisa é indiscutível. A gente pode discutir, tentar entender quais são os critérios e como que Deus ele escolhe. Mas sabe, há uma verdade nas Escrituras, que você foi predestinado pelo Senhor. Você crê nisso? Que Deus ele te escolheu? Adão ele não tinha feito nada. E o Senhor ele mata aquele animal, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Abraão fazer uma aliança com Deus, o Senhor já tinha feito ali um pacto de aliança para poder salvar você. Então, sabe, o ponto que eu quero dizer, o ponto mais importante de tudo, que você precisa ter clareza, é que o Senhor, Ele escolheu você. Eu creio nisso. A coisa mais importante que precisamos saber é se, sabe, eu fui escolhido pelo Senhor. O Senhor me chamou para ser salvo, e não apenas salvo, mas para ser santo, justo e irrepreensível. Esse é o meu chamado, esse é o meu destino, é para onde eu vou estar com o Senhor. Sabe, eu creio que isso, da mesma forma, acontece com você. Ele te escolheu, Ele te salvou. E você sabe, quando eu falo isso, de sermos escolhidos, de termos sido predestinados pelo Senhor para a salvação, eu quero dizer, nesse momento, que quando o Senhor ele faz a ferida, e Ele sara a ferida, talvez esse seja um dos sinais de alguém que tem sido escolhido pelo Senhor. O Senhor, Ele permite a gente passar por situações, e a questão daquilo que eu quero trazer para a gente é que o Senhor ele faz a ferida, mas o que ele quer fazer com isso? Que ferida é essa? Que ferida é essa que Ele faz para aqueles que são seus, para aqueles que foram escolhidos por Ele? Antes de você escolher Jesus, Ele te escolheu, amém? Mas que cura é essa disponível para mim? Que cura é essa disponível para o homem? E é muito interessante porque, você sabe, essa expressão, aquele que faz a ferida, aquele que cura, não apenas se encontra com o profeta Oséias, mas quando você vai ler o livro de Jó, no capítulo 5, verso 18, você vai ver o amigo de Jó, ele dando um conselho a Jó, e ele aconselhava para que Jó viesse buscar a Deus. E aí ele vai e usa essa expressão, aquele que fez a ferida vai sarar. Aquele que fez a ferida, esse vai curar. E é muito interessante que ele associa esse aspecto de Deus ferir, Deus curar, à estrutura da disciplina, de Deus disciplinar aqueles a quem Ele ama. E, de fato, Deus, Ele disciplina. E, de fato, quando a gente fala de Deus ferir, nós estamos falando da vara da disciplina. Nós estamos falando de sermos
disciplinados pelo Senhor. E quando a gente fala de disciplina, isso em nenhum momento, isso está fora da estrutura, está fora de uma relação, ela não fica em desarmonia com a mensagem da graça de Deus. Então, Deus, Ele é Deus tão gracioso, Ele é tão gracioso, que Ele não vai deixar os seus perecerem, mas Ele vai tratar, Ele vai disciplinar se for preciso, para poder experimentar e viver tudo aquilo de bom que Ele tem para você e para mim. Então, amado, eu quero te dizer, Deus, Ele vai disciplinar aos filhos. Talvez você se veja entristecido por alguma coisa que está acontecendo, por alguma privação que você está vivendo, alguma necessidade, alguma aflição da alma, algo que esteja te angustiando profundamente, e você perceba de alguma forma um tratar de Deus na sua vida, o Senhor usando o que está acontecendo com você para ministrar, para alinhar algumas coisas na sua vida, no seu coração. E isso é maravilhoso, isso é bom, não a disciplina em si, mas é bom a partir do momento que você entende que isso são para os filhos, a disciplina é para os filhos. Eu não vou disciplinar uma criança que não é o meu filho, eu disciplino os meus filhos. Os filhos dos outros, os outros pais que vão corrigir, não eu. Então, se você tem se sentido disciplinado pelo Senhor de alguma forma, eu quero te falar, isso é um selo de que você é filho de Deus. Você escolhe ou a disciplina ou a condenação. A disciplina é para os filhos, a condenação é para os ímpios. Em outras palavras, eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, é melhor você ser podado pelo Senhor do que você ser cortado e lançado ao fogo. A gente tem que escolher. Na verdade, a gente não tem escolha, porque você já foi escolhido, agora já era. Ele vai te podar e Ele vai tratar com você da melhor maneira, para que você venha dar cada vez mais fruto ainda. E Hebreus, eu quero ler aqui Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 5. Diz o seguinte: estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem? O Senhor corrige a quem? Ama, e açoita todo filho a quem recebe. Então, se alguém se achega a Deus e Deus o recebe como filho, esse Ele vai açoitar, esse Ele vai corrigir. Não para matar, Ele não vai matar você, mas Ele vai corrigir como um pai que ama o seu filho, como um pai que disciplina e que quer o melhor para o seu filho. Então, se você se sente livre para fazer o que quiser e não tem a pessoa do Espírito Santo para poder, sabe, te direcionar e falar assim, não, filho, calma, não. Meu irmão, eu te falo, você precisa ir para o Senhor para Ele te receber como pai. Porque se Ele é seu pai, Ele vai te disciplinar, Ele vai corrigir. E é muito interessante que um dos motivos que muitas pessoas param de ir para a igreja, claro, existe aqueles que não bate com a vara, pegam uma ripa e taca ali na ovelha ali, e quebra ali as costelas da ovelha. Mas muitas pessoas, elas param de buscar o Senhor,
param de ir para a igreja porque elas ouvem uma palavra de exortação, ouvem algo que elas não gostam. Ouvem algo que, não, isso aqui não é para mim, não. E ela sai e não quer aceitar o confronto, não quer aceitar ali uma palavra ali que vai doer na hora. Que vai, sabe, confrontar com o seu ego, confrontar com algumas estruturas do seu coração que, sabe, eu não gosto do que ele está dizendo porque eu tenho uma outra vida, eu estou vivendo de uma outra forma, eu estou fazendo de uma outra forma, mas ele está certo. Gente, ó, com o meu jeitinho de ser, talvez até esteja alguém aqui assim, mas já teve irmão já que passou raiva comigo. Por quê? Porque se eu tiver que falar a verdade, eu vou falar a verdade. Claro, a verdade sem amor, ela vai matar as pessoas. Não tem como a gente tirar o amor. Mas muitas vezes a gente fala coisas que precisam ser faladas, que precisam ser ditas. Precisamos alertar, sabe? Mas por causa da exortação, as pessoas não aceitam, não acolhem aquilo que nós falamos em amor. Continuando. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quem não é corrigido é bastardo, não é filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior em submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Deus, ele disciplina para poder aperfeiçoar, aprimorar, para sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, meu irmão, vai ter momento que vai ser duro. Tem momento que a gente sente literalmente na carne. Não entendemos. Existem situações que você passa na sua vida e que você não entende. E que você não sabe por que isso está acontecendo. Por que eu estou passando por essa privação financeira? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que eu estou doente? Por que fulano está doente? Por que eu perdi o emprego? Ou, sei lá, por qualquer outra situação que você venha passar e que você não venha entender o porquê daquela estrutura. Você não percebe, mas o Senhor, Ele está te preparando para você viver tudo aquilo que você tem para viver nele. Ele está te preparando para você desfrutar do favor dele cada vez mais. Porque você sabe, se Deus ele te abençoasse com tudo aquilo que você quer ser abençoado hoje, você iria desperdiçar aquilo que Ele tem para te dar. Você não iria aproveitar da melhor maneira possível. Então, você sabe, você ter um carro, eu ia falar 3.0, mas hoje em dia não precisa mais disso. Mas se você pega de repente um Audi 1.4 turbo, aquele motor bem tecnológico, e você andar a 60, imagina,
Misericórdia. Airbag é para proteger, tô brincando. Mas você sabe, imagina você pegar uma Ferrari e você ter que só poder andar só aqui dentro do paraíso. Vai passar no quebra-mola, vai arrastar tudo. Você tem um carrão, uma potência nas suas mãos e você não tem condições de desfrutar o máximo que ela te oferece. Você tem um aparelho, sabe, um carro super tecnológico e você não lê o manual e não sabe de todos os apetrechos que você tem disponível para você. Se tem luzinha para cá, isso para aquilo lá, e aí você, mas como é que faz isso? Você não sabe mexer e você não desfruta na plenitude. Então o Senhor, Ele tem algo para compartilhar com seus filhos, porque Deus, Ele é bom. Mas se você não for um filho maduro, você não vai conseguir desfrutar plenamente da bênção do Senhor. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, meu pai só queria me deu um carro 1.0, eu ficava com raiva, era gás ainda. Como é que eu vou correr no carro? Mas eu vou confessar um pecado para os irmãos. Uma vez que eu dei 170 num Corsinha, a gás, 1.0. Não sei como é que eu fiz isso. Eu estava no gás ainda. Eu não vou falar que estava no gás para não ter o risco de mentir. Mas sabe, eu estou falando para você correr, não é isso que eu estou dizendo. Hoje eu ando bem mais devagar. Estou indo para o terceiro filho, para quem não sabe. Né? Cada filho a gente vai diminuindo aí um pouquinho da quilometragem. Né? Mas sabe, não estou fazendo apologia para você correr, não é isso. Mas porque meu pai ele queria me dar um carro 1.0 e ele tinha um Corolla na época. Tipo, se o Corolla tinha lançado, estava no auge. Aí ele botou um spoiler, ele botou a saia do lado, o carro ficou assim. Era um carro de vovô, mas aquele carro do meu pai ficou de playboy. Né? E era muito engraçado porque o carro ele desenvolvia bem e tudo mais e tal. Uma vez até uma barbeiragem que eu fiz nele. Mas meu pai não queria muito que eu dirigisse esse carro. Por quê? Porque ele sabia que eu era um filho ainda imprudente e imaturo. Eu não podia ter um carro de 2.0, porque senão eu ia correr e ia bater. Então ele deixava lá um Corsinha, um Celtinha para mim andar. Entende? Então, para você aproveitar tudo aquilo que isso tem para fazer na sua vida, ele vai te levar a amadurecer. E não existe maturidade. Não existe maturidade sem disciplina. Se Deus está te disciplinando de alguma forma, se Deus está permitindo você ser ferido de alguma forma, passar por alguma forma, é porque diante de você, no seu futuro, tem algo muito bom para você desfrutar nele. Existe algo maravilhoso para você viver no Senhor. Deus ele quer fluir, manifestar na sua vida de uma forma graciosa. Mas ele vai tratar primeiro. Ele vai te levar a um amadurecimento primeiro. Ele vai mostrar algumas escolhas e algumas intenções, algumas motivações do nosso coração. E vai começar a mexer o que tem que ser mexido por dentro. Ele vai permitir algumas coisas que estão ali escondidas, debaixo do tapete da nossa casa espiritual, e começar a colocar para fora, começar a deixar essa poeira levantar, para você ver que nem tudo que parecia bom é tão bom assim em você, e que Ele quer tratar, e Ele vai começar a tratar. Sabe, irmãos, nós não entendemos os porquês daquilo que nós enfrentamos. Estamos questionando as nossas infelicidades. E por quê? Por quê, pastor? Por quê, Senhor?
Eu estou sofrendo, porque essa dor está aqui dentro de mim, porque eu passo por isso. Se eu sou crente, como é que eu vou ficar desempregado, Jesus? Se eu sou crente, como é que eu vou ficar triste? Eu vou passar por esse perrengue que eu estou passando? Eu não estou entendendo essa luta, Senhor. Eu não estou entendendo porque isso acontece, Pai. No momento da dor a gente não entende. No momento que você está passando pelo olho do furacão, você não entende o que está acontecendo, você nem entende por quê. E a questão nem é muito entender. Porque você sabe, todos nós como filhos seremos tratados e disciplinados no Senhor, em amor, mas tratados. E a gente vai ficar entristecido por não entender, por tentar achar alguma razão, encaixar alguma coisa, até que o Senhor ele venha passar com bálsamo de cura sobre nós e curar as nossas feridas. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Existe um ponto fundamental aqui daquilo que a gente está compartilhando nessa noite. Haveria necessidade de cura caso o Senhor não tivesse feito a ferida? Deus só precisou curar, Deus só curou porque antes Ele fez uma ferida, é isso? Será que é isso que é o que a palavra está dizendo? Mesmo que o Senhor não viesse fazer uma ferida em você, vamos colocar assim, a necessidade de cura continuaria existindo. Você continuaria enfermo e doente espiritualmente. Sabe por quê? Porque diante dos homens existe uma doença incurável. Todos os homens, sem exceção, eles foram diagnosticados com uma lepra no corpo. Não é só aquele cara que está com a marca e com a mancha, que está com a sua pele sensível. Eu não estou falando dessa lepra física, mas eu estou falando de uma lepra espiritual. E essa lepra espiritual está em todos os homens, inclusive em mim e você, porque nós estamos envelhecendo a cada dia. E vai ter um momento que todos os homens, a não ser que o Senhor venha arrebatar a igreja, mas dentro do contexto normal, todos os homens vão ser levados à sepultura. Você vai ser comido de bicho. A sua carne vai apodrecer por causa dessa lepra em mim e em você. A verdade é que o homem do pó, ele veio, do pó ele vai tornar. Essa doença se chama pecado. E eu não estou falando do ato de você fazer algo, mas eu estou falando de uma natureza, de uma predisposição, de um desejo que está ali no coração, e que mesmo que você não venha conceber tal coisa, o pensamento, o desejo já está ali. E se o Senhor ele não fizer essa ferida, não tem como Ele curar. Se Ele fere é porque Ele está promovendo a cura. Ele está tratando com a estrutura do pecado. Mas, pastor, nós já fomos salvos. Jesus já me salvou. É verdade. Mas a salvação, ela se manifesta de três maneiras. Dentro de um aspecto do passado, dentro de um aspecto presente e do futuro. Então, o Senhor, Ele já te salvou, amém? Você já foi perdoado, amém?
O seu nome já foi escrito no livro da vida, amém? Mas essa salvação também, ela é algo presente, ela precisa ser desenvolvida. Nós estamos num processo de transformação. O apóstolo Paulo, a igreja de Filipos diz: desenvolvei a vossa salvação. Nós ainda lidamos com a estrutura do nosso corpo caído aqui. E a gente entra num processo de santificação. Então, você foi justificado, amém? Você se tornou justo diante de Deus quando você entrou ali, participou, foi enxertado em Cristo. Mas agora você entra no processo de se santificar. Então hoje você já é santo, amém? Mas o santo se torna mais santo. Aquele que foi lavado vai se lavar mais, vai ser mais puro. E o que está sujo vai se sujar mais ainda. Mas o aspecto futuro é de que nós temos uma esperança de que esse corpo corruptível vai ser substituído por um corpo incorruptível. Você vai receber um corpo glorificado. Então você foi salvo, você está sendo salvo, e essa salvação vai se manifestar na sua vida completamente no futuro. Amém? Consegue compreender? Amém? E por que eu quero dizer isso? Se Deus não faz a ferida, se o Senhor não fizer a ferida, nós estaremos ignorantes a respeito disso. Nós estaremos ignorantes dessa necessidade de haver cura. Duvidamos da bondade de Deus por causa da ferida que está aberta. Mas a melhor maneira da gente ilustrar a condição do homem é quando você pega um médico e o médico ele vai examinar o paciente. Aquele paciente, aos olhos naturais, olhando assim, bem rápido, está tudo bem com aquela pessoa. Você olha, não, fulano não está doente, está tudo bem com ela. Mas aquele doutor, ele decide fazer um exame, começar a olhar mais de perto aquela pessoa, até que aquela pessoa é diagnosticada com um tumor. Aparentemente ela estava bem, mas tem um tumor naquela pessoa. E a única maneira de salvar aquela pessoa doente, que não sabia que estava doente, é quando o médico ele toma uma decisão difícil, mas necessária. Eu preciso fazer uma intervenção cirúrgica, cortar, fazer uma ferida, abrir aquela pessoa para poder remover aquele câncer. Se você não deixar eu fazer essa intervenção cirúrgica, esse câncer, esse tumor vai continuar. E por mais que você se sinta bem agora, vai tomar todo o seu corpo e você vai morrer desse mal. Então, se um dia o Senhor, Ele decidiu, Ele está, fazendo feridas no seu corpo, vamos colocar assim, é porque Ele está removendo estruturas dentro de você, está trazendo cura para dentro de você. E se você rejeita Ele abrir a ferida, você rejeita a medicação, você rejeita a cura. Então, meu irmão, você sabe, o Senhor Ele não está fazendo a ferida por ferir. Ele está fazendo a ferida porque é necessário. Porque já há uma doença, já há um mal ali dentro, que precisa ser tratado, que precisa de cura. Somos feridos para sermos curados daquilo que conhecemos até o momento. Quem não quer ser ferido, se deixar ser ferido por Deus, não vai ser sarado por Ele. Os que não aceitam a disciplina não podem ser aprovados. E é muito interessante que em Jeremias 6,14, antes do povo ser levado cativo à Babilônia, os profetas
e os sacerdotes vinham com algumas falsidades, dizendo, sabe, que não, está tudo bem. E interessante que Jeremias, ele fala, pelo Espírito de Deus, que aqueles homens, eles estavam curando o povo de Deus superficialmente. A ferida estava sendo tratada de maneira superficial. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte, que o médico não é aquele que receita dipirona, ou que apenas vai aplicar morfina para poder, sabe, livrar a pessoa da dor que ela está sentindo. Não é isso. Mas o médico eficaz, o médico comprometido em curar o seu paciente, é aquele que vai combater a doença que está matando aquela pessoa, mesmo que tenha que abrir ela, para poder remover aquele tumor, para remover aquela doença. Combater com a dor, combater com o que está acontecendo no momento, mas não tratar com a raiz do problema, não vai resolver. E por que eu estou dizendo isso? Porque, você sabe, há um problema na nossa geração. Nós nos preocupamos mais com a ferida do que com a enfermidade. Se não me abrir, se não fizer ferida em mim, se não aplicar a injeção, está tudo bem. Eu não quero que faça nada comigo. Mas não está preocupado se tem alguma coisa que está matando ela. Desde que eu não sinta dor, não me importa se eu estou doente. Não me importa como é que as coisas estão. Eu quero evitar a dor na minha vida a todo custo. E quando eu olho para os nossos dias, talvez a nossa geração, eu não sei se é, mas eu não posso dizer, mas talvez a nossa geração, ela seja a geração mais despreparada para lidar com o sofrimento. A gente tem dificuldade de ver o valor nos momentos difíceis. Nós estamos em busca do bem-estar a todo custo. E nós fugimos do combate a todo momento. Fugimos do confronto. Fugimos de situações que podem nos ferir, que podem nos chatear, que podem, sabe, trazer para a gente algum tipo de confronto interior. Fugimos disso o tempo todo. Sabe, os homens hoje, eles estão longe de Deus. Eles vivem como querem. Estão desenfreados por suas paixões carnais. E mesmo assim, mesmo diante de um mundo, de uma geração, onde você faz o que bem você quer, nós somos uma geração de pessoas infelizes. A pessoa faz o que quer, mas continua infeliz. Ela é dona do próprio nariz, e cada vez que ela se denomina como dona do próprio nariz, ela se vê numa estrutura de maior infelicidade. O ser humano, em total depravação, faz o que quer com o seu corpo, mas mesmo assim continua enfermo. As pessoas se sentem felizes para fazer o que querem, mas elas estão mais escravas do que nunca. Meu irmão, entenda, liberdade sem Deus é escravidão. E as pessoas querem viver a sua vida de qualquer maneira. Mas você sabe, a realidade é que há uma doença mortal no coração do homem. Há algo chamado pecado. E que se esse pecado não for tratado, não for encravado na cruz do Calvário, esse homem vai morrer, vai perecer nos seus pecados. Mas aquele que recebe o Senhor, aquele que o Senhor pagou pelo preço do seu pecado,
esse não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, você sabe, porque depois que você faz tudo o que você quer, você continua deprimido. Você escolhe a roupa, você escolhe o carro, você escolhe o trabalho, você escolhe isso, escolhe aquilo, escolhe tudo. Por que você continua deprimido? Você sabe que os índices de usuários de drogas, de consumo de álcool, são cada vez maiores. Tem cada vez mais gente bebendo. Hoje em dia até os crentes gostam de tomar uma pinga. Mas você sabe, também nunca houve, como nos nossos dias, uma busca tão desenfreada pelo entretenimento, como em qualquer momento da história. E tudo isso para quê? Por que a pessoa vai beber? Por que a pessoa vai usar droga? Por que ela vai fazer, às vezes, uma maratona de Netflix? Porque ela está tentando esquecer a desgraça de vida. Porque o cara bebe até cair. Ele quer esquecer dos problemas. Quando você vai e passa em frente a um bar e você vê ali todo mundo enchendo a cara. Você não tem que olhar para aquelas pessoas no sentido de condenação, mas no sentido de, sabe, de você sentir, porque são pessoas ali que estão sofrendo e que estão tentando afogar as suas mágoas. O cara bebe para esquecer que foi traído. O cara fuma para poder dar uma desestressada. Essa é a realidade do homem. É de alguma forma aplicar uma morfina na sua alma e, sabe, você ficar mais tranquilo e se esquecer do que está acontecendo, se esquecer da conta que tem que pagar, se esquecer da sogra que vai passar o final de semana na sua casa, não sei, qualquer coisa do tipo. Foi mais forte do que eu. Um cara totalmente anti-Deus, e que tem crente que gosta também, não entendo isso, chamado Karl Marx. Ele era contra Deus, dentro de um contexto, não estou aqui para falar de política, mas dentro do contexto socialista ou comunista, não existe Deus, a religião é o Estado. Mas esse cara, ele falou certa vez que a religião é o ópio do povo. A religião é a droga que é dada para o povo consumir, para eles ficarem entretidos na mente e serem dominados pela burguesia, pelo sistema capitalista. Mas você sabe, hoje as pessoas estão toda como nada, com a sua mente toda, sabe, voltada para um viés socialista, totalmente depravados. E você vai ver o seguinte, que esse cara que dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, Deus é o ópio para essas pessoas, é a forma que essas pessoas usam para lidar com o sofrimento. E quando você tira Deus da sociedade, quando você tira a pessoa do Espírito Santo na vida das pessoas, sabe o que acontece? As pessoas vão para o ópio, literalmente vão usar droga. Se você não for para o Senhor, você vai para qualquer outro tipo de ópio, vamos colocar assim, qualquer outro tipo de estrutura para causar
alguma sensação boa na sua mente e você se esquecer de estruturas que precisam ser trabalhadas, de que precisam ser tratadas. Então, quanto menos Deus, mais o homem precisa se drogar. É o que acontece. Essa é a realidade. Então, quando você é confrontado com o sofrimento, é confrontado com a crise, eu quero te falar, nessa hora que a ferida é aberta, é essa hora que a cura vem. Você está sentindo dor? Alguma coisa na sua alma, no seu coração, tem te afligido? Você está angustiado por algum motivo, alguma causa na sua vida? Tem algo que está te fazendo mal, que você não está entendendo, e que você está se perguntando, Senhor, eu quero te falar, meu irmão, com essa mesma ferida que você está sentindo a dor, eu quero te dizer, o Senhor, nessa noite, Ele vem aplicar um bálsamo sobre o seu coração. Ele vem para trazer cura sobre a sua vida. Se Deus é bom, por que Ele nos deixa sofrer? A resposta está em Oséias. Porque Ele deixa a pessoa passar por situações de angústia para ela se voltar e buscar Deus. Porque se você não passar por situações difíceis, você vai se esquecer do Senhor. Eu vou me esquecer do Senhor. Até um dia que a gente aprender a amar a Ele. Mas em um momento nós nos esquecemos. Extraviamos dele. Não há um justo sequer. Todos deixaram o Senhor. Ninguém quer Deus. Não há um que quer Deus. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E a não ser que o Senhor Jesus, Ele venha até o homem não pode ir até Ele. Porque essa é uma iniciativa de Deus. Isso foi algo que primeiro o Senhor fez com você. Com laços de amor, o Senhor te atraiu. O Senhor atraiu você para o deserto para falar o seu coração. Você está sendo levado ao deserto, ao Espírito Santo. Para quê? Para falar o seu coração, para atrair você para Ele. E eu quero te falar, por mais improvável que pareça, depois desses momentos de sofrimento, eu quero te dizer, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser alguém mais apaixonado por Jesus. Sabe, irmãos? Já viu aquela expressão? Ou você vem pelo amor ou vem pela dor? Já viu? Parece que são duas coisas que não estão em harmonia. Mas você sempre vai para o Senhor pelo amor. Em nenhuma outra situação você não vai deixar de ir para o Senhor pelo amor. Ele sempre vai te atrair de uma forma amorosa. Você sempre vai ser atraído porque Ele te amou. Não existe salvação, não existe redenção, não existe o Senhor se entregar para salvar o homem se antes Ele não amar o mundo de tal maneira. Mas também não existe amor sem sofrimento. Não existe amor sem dor. Um amor mais forte do que a morte, Ele nos amou. A ponto de morrer por nós. A ponto de sofrer e padecer por nós. Então não são contrapostos. Nós somos levados e atraídos através do amor, mas não livres da dor. As pessoas só vão para o hospital quando percebem que estão doentes. Jesus, Ele diz que os doentes que vão para os médicos, não os que estão sãos. Então, se você está sofrendo, eu quero te desafiar a você buscar o Senhor. Ele abre a ferida, é verdade. É verdade, Ele abre a ferida. Mas esse mesmo que abre a ferida, Ele cura. No texto de Oséias que nós lemos, fala que no terceiro dia haveria a cura.
Quando a gente vai para uma revelação mais profunda, não vai dar tempo de eu falar sobre isso hoje. Mas quando fala dele, de sermos feridos e de sermos sarados, ele está falando de Cristo. Pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Cristo, pelas feridas dele, eu recebo a cura, a salvação. A resposta para a minha cura, o remédio para a minha vida, não é uma vacina, não é uma droga manipulada, não é uma planta, mas é uma pessoa chamada Jesus. Eu quero te falar, se você está sofrendo, Ele sofreu também. Ele sofreu por você. Quantos creem nessa palavra, diga amém. Glória a Deus. Você recebe isso no nome de Jesus? Amém? Quero que você fique de pé.